O assunto agora é política com ela, Rosiane Carvalho, que está de volta. Muito bom dia, Rose. Oi, Arthur, bom dia. Bom dia para os ouvintes da Band News Difusora. Rose, nós vamos começar a coluna de hoje falando sobre um vídeo publicado pelo candidato a prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante, em que ele fala sobre eleições passadas. Inclusive nesse vídeo ele cita aí caciques políticos do Amazonas. Vamos ouvir um trecho. Eu quero contar algumas coisas para vocês sobre algumas eleições que nós estamos tendo no Amazonas há alguns anos. Em 2017, eu era presidente da Assembleia e governador interino e fui convidado para ser o vice do Amazonino. Eu me recusei, não aceitei ser o vice do Amazonino. O Amazonino foi trazido novamente para a política pelo senador Omar Aziz, que à época presidia o partido PSD. E eu não aceitei, me recusei. Naquela eleição, para você lembrar, o Amazonino foi tirado da aposentadoria, ele já estava aposentado, pelo Omar e pelo Arthur, que bancaram a candidatura do Amazonino, com apoio e sustentação política, tudo isso é bem sabido da população. E eu fiquei do outro lado, contra o Amazonino, o Arthur, o Eduardo, o Alfredo, que o Eduardo também foi candidato. No segundo turno, a candidata que eu apoiei não passou, foi para o segundo turno Amazonino e Eduardo. Eu estou relembrando aqui fatos reais da política amazonense dos últimos anos. Eu me recusei a apoiar os dois porque não via e não vejo nos dois as condições necessárias. Apenas um trecho, Rose, o que você destaca? Olha, se você tiver o início desse vídeo, desse áudio do Davi Almeida, na verdade, ele reage a uma declaração que foi feita pelo deputado Fausto Júnior, né, presidente estadual do PRTB, lá na Assembleia Legislativa. Eu não sei se você tem esse áudio aí. Tem um trecho também, tem um trecho. Vamos lá, vamos ouvir. Vamos soltar logo. Esse trecho, ele fala sobre essa saída, né, do PRTB da coligação do Avante Manaus, em que tem aí como presidente municipal o deputado estadual Fausto Júnior. Vamos lá. E aí hoje, de forma orquestrada, um deputado vai à tribuna da Assembleia dizer que o partido, o PRTB, saiu da minha coligação. Tranquilo, é que esse deputado saiu da minha coligação se ele nunca entrou, nunca participou da minha campanha, fazia de conta que me apoiava. O partido, os filiados não, alguns filiados do PRTB me ajudaram, me apoiaram, fizeram uma carreata muito bonita, mas a direção do partido nunca apareceu. Eles sempre estavam arredios, né? E no meio da campanha, verdadeiramente pularam para o outro lado, ajudaram o outro candidato, aí é um outro problema deles, eles que se expliquem. E aí o cidadão vem dizer, usando o pretexto que vai sair da minha coligação por uma suposta aliança com o governador. Deputado, deixe de molecagem, seja homem, pare de fazer papel de peteleco, pare de fazer papel de garoto de recado, deixe de ser teleguiado. O senhor custa muito caro para a população para fazer um papel desse ridículo, de ser usado para me atacar. O senhor está fazendo papel de moleque. Deputado Fausto Júnior, você é um moleque, respeite, você é um moleque, ainda veste fraldas. E eu quero dizer para você que além desses que eu estou enfrentando, te enfrento e enfrento também quem está por trás de ti. Tá aí, bem rígido, né? Respondendo a fala do Fausto Júnior, que falou durante sessão na Assembleia Legislativa anunciando a saída. O que você destaca, Rose? O Fausto Júnior foi além, viu, Arthur? E aí é por isso que provocou essa reação tão veemente, tão raivosa do Davi Almeida. O deputado Fausto Júnior é presidente do PRTB, que no primeiro turno anunciou aliança, coligação com o Davi Almeida. Então, legalmente, o PRTB está na chapa, está na legenda do Davi Almeida, mas politicamente tomou algumas decisões já no primeiro turno, né? Houve anúncio de que vereadores estavam desembarcando, candidatos a vereadores desembarcando da campanha, não queriam permanecer lá. E aí ontem, né, essa semana, na Assembleia Legislativa, o Fausto Júnior, além de anunciar o desligamento do PRTB da campanha do Davi Almeida, disse que a razão que levava ele a fazer isso. E ele falou lá que o Davi Almeida é candidato do governador Wilson Lima, né? Fez essa acusação que nos bastidores as pessoas comentavam desde o primeiro turno. O Davi Almeida respondia sem os ataques que lhe são comuns. Você vê como quando ele ataca, de forma muito contundente, quando ele reage, né? Assim, ele não reagia com toda essa veemência e raiva em relação ao governador Wilson Lima, mas negava. E dizendo que tinha sido o primeiro a falar, já em 2018, que aquele barco ia afundar, que aquilo não ia dar certo e tudo mais. Bom, quando foi à noite, né, o Davi Almeida fez uma live
fazendo essas colocações. Você lembra que quando ele foi votar no domingo, ele já tinha dito que no segundo turno ia fazer revelações de candidaturas laranjas, de jornalistas e sites que estavam atuando em favor do adversário dele, do Amazonino Mendes, e levantando informações que não eram verdadeiras, segundo ele, para tentar atacá-lo, né? Talvez isso aí já seja uma parte do que ele diz que poderia anunciar, né? Então, assim, ele coloca que algumas informações que não são verídicas tentam atacar a candidatura dele, partem de uma origem. Ele diz que essa origem vem dos articuladores políticos, dos caciques políticos que não querem ver ele chegando ao poder, que seria Eduardo Braga, que seria o Omar Aziz, e também o Amazonino Mendes. Ele diz que na eleição de 2018, quando ele disputava ali com chances reais de vitória, houve uma conjuntura, uma criação de uma candidatura para tentar diminuir o número de votos deles. Assim, acontece muito de ter candidatos muito parecidos, numa linha parecida, que possa atrair a simpatia do mesmo eleitorado, e quando tem muitos candidatos dessa forma, o eleitorado se divide. Você vê o que aconteceu aí com os votos dos eleitores bolsonaristas, né? Se a gente somar todinhos, se fosse um candidato, eles possivelmente estaria no segundo turno, mas tinham vários ali, esses votos se dispersaram. O Davi Almeida falou que isso foi uma estratégia usada contra ele por adversários. Ele diz que foi o Amazonino Mendes que lançou o Wilson Lima, só que o jogo deu errado porque o Wilson Lima caiu na graça das pessoas, né? Na onda do novo, se elegeu com uma votação histórica, derrotando os dois naquela disputa lá. Então ele vai tentando se desvincular dessa associação que estão fazendo, né, da imagem dele ao Wilson Lima, tentando colocar o Wilson Lima no colo do candidato a prefeito. Bom, o clima a gente já esperava que esquentasse bem antes da sexta-feira, que é o início da propaganda na TV e na rádio. Isso aí já é uma demonstração do que a gente vai ver na propaganda gratuita da TV e da rádio nos próximos dias, né? E o interessante é que o governador Wilson Lima é usado como pedra de um lado para o outro, para tentar minar a imagem de um e de outro, né? Eu acho isso é um dado. Outro dado que a gente pode destacar é a forma como ele fala mesmo de um deputado estadual, né? Eu procurei aqui o deputado Fausto Júnior para ele saber se ele tinha alguma resposta a essas declarações. Acho que o telefone dele não está ligado, não consegui respostas até a gente entrar aqui no ar. Mas se quiser enviar a resposta, a gente está aqui à disposição também para colocar no ar a resposta do deputado. Agora, Rose, ainda falando sobre essa questão, você tocou no assunto Oi. Arthur, eu lembrei, ao ver essa situação ontem, né, essa semana já acirrada, da nossa entrevista na segunda-feira com os especialistas, analistas políticos, lá no Exclusiva, que foi o professor Afrânio Soares, da Action Pesquisa de Mercado, e também com o Eric, da Pontual. Eu achei muito, muito interessante as colocações, a leitura que eles fizeram dos números do primeiro turno e também das consequências do segundo turno. Uma das leituras foi feita pelo Eric, é sobre o que os candidatos poderiam fazer para atrair voto nessa campanha que vai ser curtíssima, né? Ele disse, olha, eles deveriam apostar em propostas, né? Acho que acirrar os ânimos agora não é uma boa opção. Talvez as candidaturas que percebam que estão tendo quedas acentuadas, para tentar evitar essa sangria, para tentar estancar a sangria, podem apostar na estratégia de desconstruir a imagem do adversário. E as primeiras pesquisas eleitorais que estão sendo divulgadas neste momento mostram que o Davi Almeida tem uma vantagem em relação ao Amazonino Mendes, em todas as zonas da cidade, que ele tem, enquanto o Davi Almeida apresenta ascendência na intenção de voto do segundo turno, o Amazonino Mendes apresenta queda, né, nessas declarações de voto. É o que as pesquisas estão mostrando nesse momento, que não mostrava, não era um cenário que era mostrado lá no primeiro turno, né? Interessante que mostra que o Davi Almeida tem liderança de votos, também preferência de votos em todas as zonas. Agora é mostrado dessa maneira. Há um ano, o cenário era completamente diferente. O Amazonino liderava em praticamente todas as zonas da cidade. Então, é um dado interessante, né, que bate bastante com a leitura do Eric, a leitura do professor Afrânio. A entrevista está disponível nas redes sociais da Band News. É isso, o ouvinte que quiser acompanhar pode acessar. Ainda, Rose, sobre esse assunto, o candidato Amazonino Mendes não vai participar, né, do debate da TV Band Amazonas. A emissora, inclusive, divulgou um comunicado afirmando que ele abriu mão da participação no primeiro debate referente ao segundo turno, que será
Inclusive, hoje à noite, assim o candidato Davi Almeida participará de uma entrevista de 1 hora com o apresentador Neto Cavalcante. Isso pode trazer algum prejuízo aí para a campanha dele? Eu não sei o que é o pior prejuízo dentro das informações que a gente recebe de todos os lados nesse momento da campanha. É tudo muito tenso, né? Algumas pessoas fazem a leitura que, muito embora o Amazonino Mendes tenha um conteúdo vasto, ele fale com bastante qualidade em função de toda a experiência que ele tem política, a imagem dele, toda vez que ele aparece, as pessoas utilizam algumas coisas, alguns detalhes desse momento da vida dele, né? Já é uma pessoa idosa, e usam isso de forma negativa contra ele. Então, assim, há políticos, há analistas políticos, pessoas que eu ouço aqui, em que eles avaliam na balança, que se ele não aparecer há um prejuízo, né? Porque vão acusar ele da ausência, da omissão, de estar fugindo do debate. Ao mesmo tempo, por outro lado, eles acreditam que pode ter um prejuízo também a aparição dele. Você vê o que aconteceu quando ele foi votar no domingo, que ele não sabia o número do vereador e aquilo ali viralizou para tudo que é lado, dizendo que ele tinha esquecido, tentando dar uma conotação negativa aí dessa imagem dele, né? Então, assim, é bem complicado, né? Assim, acho que tipo assim, entre um quente e um fervendo agora, eu acho, talvez. É muito tenso e a campanha do Amazonino deve ter optado aí por positivo de não ter o confronto entre os dois, o que é uma pena, porque eu acho que o eleitor perde, acho que o eleitor tem o direito de fazer a melhor análise possível, e os candidatos têm obrigação, para além de tentar atacar a imagem um do outro, tem obrigação de dar dados a respeito da cidade, das suas propostas, né? Manaus precisa disso, né? Mas eu acho que é quase utópico falar a respeito de uma postura de uma campanha digna, né, de que fale de Manaus, seus problemas a esse momento, a essa altura do campeonato, diante do que a gente já está vendo acontecer.